Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa aula nós vamos conhecer o plugin Extrude Tools para o SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos conhecer mais essa ferramenta para o SketchUp, uma ferramenta de modelagem orgânica também. Essa é uma ferramenta gratuita, então você já pode fazer o download a partir do link que está na descrição desse vídeo. Aproveita, já deixa seu like e também inscreve-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nós vamos conhecer passo a passo o uso dessas ferramentas, e a coisa mais importante que você deve saber antes de começar é que qualquer objeto que você for utilizar com essa opção, ela deve ser uma linha única. Você não deve ter objetos com linhas quebradas, ok? A ideia da ferramenta é bastante simples. O que você precisa fazer é selecionar uma forma ou perfil e depois selecionar o caminho que você quer utilizar para criar essa forma, e ele automaticamente vai preencher essa face. Então olha só que legal, eu vou utilizar a primeira ferramenta. Essa ferramenta, a partir do momento que a gente seleciona o objeto, ele vai dar uma cor para as linhas, indicando que a ferramenta está selecionada. Esse aqui será o meu perfil e essa linha será o meu caminho, então eu vou clicar nessas duas linhas paralelas, e para finalizar basta você clicar nessa linha final. Então olha só, ele já cria a malha para a gente automaticamente. A partir desse momento ele vai exibir algumas mensagens guiando a gente para poder definir como é que vai ser essa malha. Na primeira mensagem ele vai perguntar se você quer reverter a malha para que ele dê uma torção no objeto. Como não é a minha ideia aqui, eu vou clicar em não e dar continuidade às opções. Na próxima tela ele pergunta se você quer reverter as faces. Nesse caso a minha face não precisa ser revertida. Essa ideia aqui é deixar a face com a cor padrão do SketchUp, né? Ou seja, branco e azul. Eu vou clicar em não. Na próxima tela ele vai perguntar se eu quero converter as faces em quadro face. Isso é muito importante, a gente viu na aula passada. Eu vou clicar em sim para ter uma malha mais limpa, olha só que legal. E no final ele vai perguntar se eu quero excluir as linhas originais aqui do meu desenho. Eu vou dizer que não e continuar aqui para finalizar. Olha só que legal, eu tenho essa forma aqui, olha, geométrica, criada a partir desses contornos de uma forma muito fácil. Então é uma ferramenta muito legal e também muito importante para a criação de modelagem orgânica. Vamos para a próxima etapa, vamos lá. Na próxima opção nós temos uma configuração para poder criar da mesma forma essa malha, só que dessa vez a partir de uma estrutura. Ele vai criar uma estrutura e essa opção tem vários recursos. Então, para a gente poder trabalhar com essa configuração, vamos lá. Vamos selecionar a ferramenta. Sempre selecione a ferramenta primeiro. Em seguida, selecione o perfil que você quer extrudar e depois o caminho. Para finalizar, selecione a face oposta. Então, olha só, ele vai criar essa pré-visualização para a gente aqui. Nessa ferramenta a gente tem alguns recursos diferentes, porque logo na primeira etapa ele pergunta como é que eu vou criar essa estrutura. Então ele tem quatro opções aqui. Eu posso criar a partir apenas do perfil, posso criar a partir de perfis e trilhos. A gente vai entender como é que vai funcionar aqui daqui a pouco. Posso criar apenas os trilhos ou então as diagonais. Essa opção perfil e trilho, tá? Como ele chama aqui, nada mais é do que a direção da criação dessa estrutura que ele vai fazer no objeto. Eu vou selecionar a primeira opção, chamada Profile, para a gente testar cada uma delas. Vou clicar em OK e você já vai perceber que ele já criou as linhas aqui, olha, rapidamente. Vamos clicar em não e já está pronto aqui o meu objeto, olha só. Muito simples, né? Selecionando novamente a ferramenta, eu vou escolher agora esse objeto aqui da mesma forma, olha, o perfil, selecionar o caminho e finalizar. Vamos escolher agora a opção Profile e Reels. Vamos clicar em OK. Você vai perceber que agora ele já muda aqui as configurações. Ele tem agora a opção Lines e 3D. Nessa primeira etapa eu vou selecionar Lines também para a gente poder ver a ideia. Vamos clicar em OK. E aqui ele pergunta se eu quero excluir as linhas. Eu vou dizer que não. OK, olha só. Ele simplesmente está clicando uma malha para mim, olha, em aramado, à medida que eu vou criando essas propriedades. Dando continuidade, vamos voltar lá na opção. Essa configuração tem várias propriedades, vamos selecionar ela novamente. E vamos clicar da mesma forma nos objetos, selecionando aqui o caminho, sempre na ordem aí correta. Vamos selecionar Profiles novamente, clicar em OK. Selecionar agora o modo 3D, clicar em OK novamente e olha só.
Agora ele vai criar uma malha preenchida para a gente aqui. Nessa primeira janela ele pergunta se eu quero apagar as linhas coplanares. Eu vou dizer que sim, para poder retirar essas linhas aqui do objeto. Vamos clicar em reverter face, sim também, para ele ficar branco. E aqui ele vai criar o perfil para a gente. Olha só que legal. Então vamos lá, vamos colocar aqui a espessura dele em 0,025. A profundidade também em 0,025. A opção Pensight ele vai criar a estrutura do painel aqui dentro, ou seja, ele vai dar uma distância interna, criando uma borda. Nós vamos deixar o valor 0,3 para poder configurar essa propriedade. Na opção Thickness você tem a espessura do painel, vou deixar também o valor padrão. Na opção Lattice Material você vai escolher a cor da estrutura, eu vou escolher vermelho aqui para poder mostrar. E a opção de cor do material tem várias cores aqui. Eu vou escolher a cor vidro para a gente poder deixar ele transparente. Olha só que legal, vou clicar em OK e ele vai criar para a gente uma estrutura aqui baseada nas informações que a gente definiu. Após fazer o cálculo para criar a estrutura, ele vai perguntar se eu quero apagar as linhas originais. Eu vou clicar em não e olha só o resultado. Uma opção bem legal aqui para a gente poder criar estruturas dentro do SketchUp de uma forma muito rápida. Olha só. Claro que esse perfil dele é um perfil já pré-definido, então a gente não tem como alterar essa propriedade de forma, mas você consegue ter um bom resultado aí na configuração também. Ok, a última opção para essa ferramenta é uma propriedade para você poder modificar também as linhas diagonais. Então vou selecionar a configuração, vou clicar novamente nessas opções. Ok, vamos selecionar a opção diagonais, clicar em OK e olha só, ele já faz também para a gente a estrutura. Vamos clicar em não para apagar as linhas e está aqui o resultado também de uma forma muito rápida, tá certo? Então são configurações muito práticas para a gente poder modelar dentro do SketchUp. A próxima ferramenta ela vai estudar através de curvas. Então a gente tem aqui algumas linhas que eu separei no modelo para a gente poder utilizar como referência. Então vou selecionar essas 3 linhas aqui. Você começa clicando na ferramenta e em seguida selecionando cada um dos objetos. É importante você perceber que essa linha é uma linha única, tá bom? Olha lá. Para poder confirmar a construção do objeto, basta dar duplo clique. Ele vai perguntar quantos segmentos você quer utilizar para poder suavizar essa malha. Eu vou deixar o valor 30. Vou clicar em OK. É só esperar um pouco e ele vai gerar a malha aí automaticamente para a gente. Olha só que legal. Depois dele configurar essa malha, ele vai exibir aqui uma mensagem dizendo que ele foi criado com cerca de 2.800 faces. Eu vou clicar em sim para confirmar essa extrusão do objeto. Ele vai continuar fazendo perguntas aqui para a gente. Vamos clicar em sim para Quad Face também, para deixar ele com a malha suavizada. Muito legal. Eu não quero excluir as linhas originais. E finalizando aqui a configuração, está aqui o nosso objeto. Olha só. Você pode selecionar esse objeto completo, clicar com o botão direito do mouse, inverter as faces para deixá-lo com a face branca e também utilizar as opções de suavização do SketchUp para suavizar a malha. Eu vou escolher aqui a opção suavizar arestas, clicar na opção coplanar e olha lá, o meu objeto já está suavizado aqui, olha só. Então a gente consegue criar qualquer forma utilizando o Extrude Tools de uma maneira muito rápida também aí. A próxima ferramenta vai permitir extrudar a partir de linhas que estejam em grupo. Nesse caso você só precisa ter 2 linhas. Olha só que legal, vou selecionar esses 2 objetos, clicar sobre a ferramenta, ele já vai criar aqui para mim a estrutura, olha só. E da mesma forma ele vai me dar as opções para poder modificar essa configuração. Então a primeira pergunta que ele faz aqui é se eu quero orientar as faces. Perceba que as faces aqui apareceram algumas brancas e outras azuis. Eu vou clicar em sim para poder orientar essas faces. Vamos clicar em não para reverter, já que já temos ela aqui configurada. Ele faz uma outra pergunta para interseccionar com ele mesmo. Se você tiver uma face que está torcida, você pode utilizar essa opção. Eu vou usar não aqui porque minha face está ok. Ele pergunta se você quer excluir as linhas coplanares, vamos dizer sim. E na próxima janela ele pergunta se eu quero triangular as faces. Dessa vez eu vou dizer não e vou dizer não para deletar o grupo. Então olha só, tá aqui o objeto. Geralmente quando ele cria essa opção ele joga o objeto mais distante da sua estrutura,
mas você pode voltar sem problema. Então olha só, tem uma estrutura diferente aqui, porque agora essa área ela está voltada para cima, né? Então ficou um efeito bem legal também aí, e você pode utilizar de diversas formas, né? Dando continuidade à ferramenta, temos outra opção também que é muito prática para extrudar a partir de linhas. Então vamos lá, vamos primeiro selecionar o objeto, vamos clicar na ferramenta para poder extrudar a linha. Você pode direcionar essa linha em qualquer eixo, eu vou direcioná-la para cima e olha só, muito legal, ele já cria aqui a estrutura. Você pode dar continuidade nessa configuração clicando novamente na linha e arrastando para a direção que você quer. Então uma forma muito prática também de criar as configurações. Finalizando, basta você dar duplo clique na tela. Ele vai perguntar se você quer reverter as faces, eu vou dizer não. Também ele pergunta se eu quero explodir o grupo, eu vou dizer não. Ok, então já tenho a minha estrutura pronta. Olha só, a gente também consegue criar diversas formas aqui com o objeto. Na próxima opção da ferramenta a gente vai extrudar faces para poder tangenciar outros objetos. Então para fazer funcionar também, basta selecionar primeiro as geometrias. Então vou selecionar essa estrutura aqui, olha. E em seguida clicar na ferramenta para poder fazer a extrusão. Então olha só, cliquei, levo o mouse para a direção que eu quero. Você vai perceber que a estrutura ele vai ser cortada quando chega nessa intersecção. Clicando novamente, você já tem a configuração pronta. Vamos clicar em reverter as faces, sim. Explodir os grupos, não. Ok, está aqui o meu objeto criado automaticamente também e já cortando as áreas onde eu tenho aqui a intersecção com essa face. Já deu para perceber que a ferramenta é muito legal, a gente tem diversas opções aqui para construir dentro do SketchUp. Uma das opções que eu gosto muito dessa ferramenta é criar geometrias de revolução utilizando um perfil. Então o que a gente precisa fazer primeiro é selecionar a geometria que a gente quer extrudar. Vamos clicar na ferramenta e em seguida definir o seu caminho. Olha só que legal, selecionando esse ponto da base até o topo, ele já vai gerar a geometria aqui para a gente, olha só. E nós podemos modificar essa geometria, dando mais qualidade ou também reduzindo a sua quantidade de polígonos. Olha só, você pode digitar diretamente no teclado o valor do ângulo de rotação. Eu vou colocar, por exemplo, 180 aqui. Você vai perceber que ele vai criar apenas a metade do objeto. Nessa etapa a gente está no preview da ferramenta, tá bom? Então ele ainda não está construído. Digitando 360 graus, você vai ter o objeto com a rotação completa. Nós também podemos definir a quantidade de segmentos, deixar o nosso objeto mais suavizado ou mais facetado. Eu vou diminuir aqui o valor para 12 segmentos, vou digitar 12S e apertar Enter. Olha só, você vai perceber que a geometria ficou bem mais facetada. Eu vou aumentar essa quantidade de segmentos para 30, digitar 30S aqui no teclado e olha só, já ficou bem mais suave aqui. Para confirmar, basta dar duplo clique na tela. Ele vai calcular a quantidade de polígonos do objeto e em seguida ele vai nos guiar pelas perguntas para poder configurar o nosso modelo. Vou remover linhas coplanares, não vou reverter as faces, já que ele já está com a face branca para fora. Vamos suavizar essas bordas, olha só que legal, e explodir o objeto eu vou dizer não. Ok, olha lá que legal o resultado aqui do nosso objeto de uma forma muito rápida, utilizando apenas o perfil. A próxima opção vai extrudar a face a partir de um caminho, então também é bastante simples. Basta você selecionar os dois objetos ao mesmo tempo e em seguida clicar na ferramenta. Olha só, de uma forma muito rápida, ele já cria aqui a geometria para a gente. Olha só que legal. Você pode utilizar qualquer forma para poder criar essa estrutura. Uma outra opção que é bastante similar a essa configuração permite você extrudar a partir de duas faces. Nesse caso, algumas vezes a ferramenta não funciona tão bem. Pode ser que esse caminho fique errado, ele não siga o caminho aqui. Vamos lá, vamos selecionar primeiro a ferramenta, clicar na primeira face, clicar no caminho e em seguida clicar na outra face. Olha lá, ele vai exibir aqui as configurações, porém ele não seguiu o caminho correto. Olha, o que ele está fazendo é seguir de forma linear a estrutura, mas você percebe que ele altera a forma desse perfil para o perfil que eu tenho na parte posterior, alterando aqui a estrutura do elemento, que é uma forma bem legal de trabalhar. Esse aqui pode ser um erro da instalação da ferramenta, você pode testar e deixa nos comentários aí se você conseguiu configurar corretamente essa estrutura aqui, ok? Da mesma forma que nas outras opções, eu vou clicar em reverter as faces sim, excluir as linhas coplanares, interseccionar sobre ele mesmo, eu vou dizer não,
e configurar a suavidade das bordas, também vou dizer não e está aqui a estrutura do meu objeto. Olha só, muito legal essa função da ferramenta. E para finalizar, nós temos duas opções aqui finais. Essa aqui é uma opção que eu gosto bastante da ferramenta, porque você consegue criar a estrutura a partir de um perfil selecionado, então é muito legal. Vamos começar selecionando esse perfil, clicar na estrutura e em seguida selecionar a forma. Olha só, vou clicar na borda, selecionar o caminho e finalizar nessa opção aqui. Olha só, você vai ter as opções individuais de Profile e Rails para poder configurar a sua estrutura. Selecionando individualmente, você vai ter a estrutura apenas na vertical ou na horizontal. Vamos clicar na opção padrão Profile e Rails para poder criar a estrutura como uma malha aqui mesmo no objeto. Vamos dar continuidade clicando em OK e olha só, ele já vai gerar para a gente aqui, olha, toda a estrutura automaticamente. Dá para você poder criar diversos perfis e utilizar a ferramenta aí de uma forma muito rápida. Para finalizar, nós temos a opção para criar offsets a partir de linhas. Também é uma opção muito simples da ferramenta. Eu vou selecionar essas duas linhas, clicar na opção. Inicialmente ele vai me pedir a distância do offset. Eu vou colocar o valor 0,2, por exemplo. Vamos clicar em OK. Ele vai gerar a geometria ali para a gente. Vamos clicar em reverter as faces quando necessário. Também apagar as linhas coplanares. Na opção explodir grupo eu vou dizer não. Está aqui a configuração muito simples para a gente criar faces utilizando a ferramenta Offset. Embora ela seja semelhante a outras configurações que a gente já conheceu aqui durante o curso, ela também permite outras modificações que também são muito práticas para você poder trabalhar no seu projeto. Essa é uma das ferramentas que não pode faltar durante a modelagem orgânica, então é muito importante você também conhecer essa ferramenta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!